Bem-vindo ao projeto Cálculo ao seu alcance. Aqui nós vamos estudar limites. A gente vai ver duas coisas. Primeiro, a importância desse conceito no cálculo como um todo. E depois a gente vai ver um pouquinho a intuição desse conceito. Geralmente, nos cursos de cálculo, esse tema é estudado de duas maneiras. De uma forma mais matemática, digamos assim, mais teórica, muito útil para demonstrar os teoremas e para dar um rigor formal a esse conhecimento. Mas não vai ficar tão formal assim. É muito comum também ter uma abordagem mais operacional, com exercícios do tipo calcule o limite, onde você vai usar uma série de resultados, de métodos, para simplesmente resolver os seus exercícios. Então, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais abstratas e teóricas da matemática, mas no dia a dia pode ficar tranquilo, porque vai ter exercício, vai ser uma coisa bem prática e muitas vezes até fácil. Depois que essa parte é ensinada, normalmente o professor explora a ideia de continuidade de uma função. E aí sim vai para um segundo grande bloco de assuntos, que são as derivadas. A derivada de uma função, ela também vai estar presente em várias aplicações do cálculo. É um dos pilares do cálculo, digamos assim. Depois que você aprendeu derivadas, é comum também estudar um pouquinho de máximos e mínimos. E aí vem para integrais. Integral e derivada têm uma relação muito próxima. Num certo sentido, uma é o oposto da outra, digamos. A derivada de x ao quadrado é 2x e a integral de 2x é x ao quadrado, digamos assim, mais ou menos desse jeito. Tudo isso é para estudar funções. Uma função de uma variável, y f de x, ou então uma função de várias variáveis, né? Normalmente existe um cálculo 1, uma disciplina de um semestre, que explora apenas funções de uma variável, e aí depois vai para as funções de mais de uma variável. Por que isso é importante? Porque o modo como a matemática consegue ajudar as outras ciências é quando as outras ciências conseguem modelar os seus problemas na forma de uma função. Por exemplo, você pode acreditar que o lucro y de uma empresa é uma função do quanto essa empresa investe em inovação. Então, para testar essa hipótese, você pode formular esse tipo de relação funcional, e aí entra em cena também a estatística, ajudando a testar essa hipótese com dados, né? Mas existem problemas muito complexos onde várias variáveis ajudam a explicar o fenômeno. Daí a importância também das funções de várias variáveis, mas o espírito é o mesmo. Bom, depois, e isso raramente é no cálculo 1, pode ser um cálculo 2 ou um cálculo 3, cada faculdade tem a sua grade, a gente estuda sequências e séries, que é algo que vem de limite, de derivada e de integral. Então, quem não entendeu bem esses três pilares não vai conseguir fazer um bom curso de sequências e séries. E, por fim, para falar das principais partes do cálculo, também tem equações diferenciais muito ligadas a derivadas e a integrais. No fundo tudo tudo é ligado a limite, tá? Bom, agora as ideias um pouquinho. A ideia de limite normalmente envolve você ir se aproximando de algum caso limite, digamos assim, mas sem chegar. Então, você vai chegando infinitamente perto de um alvo, mas você não está mais pensando no alvo propriamente dito. Isso a gente vai explorar no próximo slide. A ideia de continuidade é quando uma função ela dá um salto desse tipo. Aí a gente vai dizer que a função não é contínua. Quando a função não tem salto, ela é contínua, né? Isso é usado no contexto do estudo de funções também, geralmente com uma abordagem muito gráfica, e tem muito a ver realmente com limite. Bom, derivada também tem muitas aplicações, mas normalmente no início
a intuição básica é a ideia da derivada como uma proxy da inclinação do gráfico de uma determinada função, né? É um ΔY sobre ΔX. Só que a gente vai pensar nesse ΔX muito pequenininho. Então é como se fosse a inclinação instantânea no ponto. Aqui no caso de uma reta dá no mesmo, mas se a função tiver um gráfico mais curvo, aí essa inclinação vai mudando, né? Máximos e mínimos, você tem uma função lá qualquer e você quer ver em que ponto ela atinge a altura máxima, como está ilustrado ali. Poderia ser a altura mínima também. Isso é muito útil. Por exemplo, você pode querer maximizar uma função lucro, né? O símbolo de integral é esse S espichado. E a integral também tem muitas aplicações, muitas interpretações. Uma das mais comuns e que costuma ser apresentada de início é a ideia de uma área sob uma curva, o gráfico de uma função. Sequências e séries vai ter a ver com esses somatórios. Você tem uma sequência de parcelas e se você tenta fazer essa soma de uma infinidade de parcelas, será que converge para algum número? Às vezes sim, às vezes não. Existem vários teoremas, testes, é por isso que vai ter a ver com integral, com derivada. E é até uma questão filosófica. Limite tem a ver com sequência, ou sequência é que tem a ver com limite, né? Nos ramos mais abstratos da matemática é muito comum. Em análise, por exemplo, você começa estudando sequência, a ideia de sequência, para explorar depois o conceito de limite. Sequências e séries e integrais são coisas tão importantes para a estatística que a ENSE tem isso daí como sendo o seu símbolo, né, o seu logotipo. Equações diferenciais são equações, só que são equações que envolvem derivadas, né? Costuma ter muitas aplicações, por exemplo, em crescimento populacional, em matemática financeira, muitas aplicações, né? Em física também. Então, você vê, é um painel enorme de assuntos e tudo começa em limite. A essência é limite. Bom, vamos ver então o que é mais ou menos o limite de uma função. No fundo, limite, derivada, integral, sequências e séries, a gente está estudando funções. Porque funções são importantes para todas as ciências, inclusive para a própria matemática. Mas vamos comparar aqui como é que era no ensino médio, como é que vai ser agora que você está estudando cálculo. No ensino médio, seu professor, por exemplo, te dava uma função e perguntava qual é o valor dessa função para um certo valor de x. Por exemplo, x igual a zero. E aí você substituir 0 ao quadrado mais 5 vezes 0 menos 14, vai fazendo a conta, dá menos 14 sobre menos 2, que dá 7. Você fazia essa continha tranquilamente. Ele oferecia outro número para você, você substituía também, fazia as mesmas contas e chegava no outro resultado. E assim vai. Aqui a gente vai ver só um probleminha. Um probleminha que pode acontecer. Quando ele perguntava quanto é que é f de x para x igual a 2, e você ia fazer as contas, você descobria que o denominador dava igual a zero. E não dá para dividir por zero. Você sabe disso, né? Não dá para dividir por zero. E pronto, assim, para x igual a 2 a gente não tinha uma resposta no ensino médio. A gente deixava para lá, perguntava, professor, não quer outro número? Aí ele dava outros números, você substituía, fazia a continha, a vida ia seguindo normalmente. Você se contentava em fazer esse tipo de pergunta simples para as funções. Agora, no cálculo, a gente vai perguntar coisas mais complexas. Por exemplo, a gente não vai desistir tão fácil do 2. A gente pode pensar assim. Tá bom, para x exatamente igual a 2 não tem jeito, a função não está definida. Mas e para x perto de 2? Então, uma coisa que você pode fazer é atribuir valores para x cada vez mais próximos de 2. 1, 1,5, 1,9, 1,99, 1,999, mas sem chegar exatamente no 2. Você já sabe que no 2 não dá para chegar. Se chegar no 2, a função não está definida. Mas o que acontece com f de x quando o x fica cada vez mais perto de 2? Será que eu vou perceber algum padrão?
Então a gente pode fazer as continhas. Substituo 1,5 ali, faço as contas, dá 3,4. Se depois eu substituo 1,9, faço as contas, dá 3,07 quase. 1,99, 3,007. E agora cheguei no 3,001. Aparentemente, eu já fico com vontade de dizer o seguinte: quanto mais perto de 2 o x está, mais perto de 3 o f de x estará. Então, quando o x fica muito perto de 2, o f de x fica muito perto de 3. Essa é a ideia. É como se o caso limite do f de x, quando o x está muito pertinho de 2, fosse esse 3 aí. Eu também posso vir pelo outro lado. Começo no 3, vou diminuindo, 2,5, 2,1, 2,01, 2,001. Eu também estou me aproximando muito do 2, só que agora por cima, né? E repito o procedimento. Calculo, para x igual a 13 a gente até já sabia, já tinha conta ali, 2,5. Mas aí eu vou substituindo os novos valores, vou fazendo as contas. Agora o 2,5 subiu para 2,7, para 2,9, 2,99, 2,999. De novo, quanto mais eu me aproximei do 2, com o x, né, mais eu fiquei perto do 3 para o f de x. Então isso reforça aquela minha vontade de dizer que quando o x está muito perto do 2, o f de x estará muito perto do 3. Aqui, ó, o 2, ele foi meio que substituído na minha abordagem por números não exatamente iguais a 2, mas muito perto de 2. E aí eu constatei que o f de x fica muito perto do 3. Esse tipo de coisa, que com essa continha aqui ainda não está provado formalmente, isso aqui é só a intuição, o espírito da coisa, mas isso aqui me leva a escrever isso. Essa é a maneira de representar limite. A gente vai dizer que o limite de f de x, quando x tende a 2, é igual a 3. X tender a 2 a gente representa daquela maneira ali, um x com uma setinha embaixo da palavra limite. Aquela abordagem mais formal que você vai encontrar nos livros, ela vai explorar um pouco a seguinte situação. Puxa, mas e para o 3,00001? Né? Ou seja, será que é verdade que se eu colocar uma lupa e observar ali de microscópio o que está acontecendo muito pertinho do f de x igual a 3, será verdade que eu também estou muito pertinho do x igual a 2? Né? Será que eu posso impor uma margem de precisão? Olha, eu quero que você esteja perto do 3 a um mínimo epsilon. Um epsilon qualquer que eu pedir. Se eu exigir um epsilon qualquer da minha cabeça, uma margem de erro de 0,0000000000001. Se eu exigir isso, você consegue me arranjar um x que esteja numa margenzinha de um delta bem pequenininho também e que faça com que o f desse x seja um valor dentro daquela margem de erro? Ou seja, para qualquer epsilon vai ter um delta? Então, essa é a ideia mais formal que você vai encontrar nos livros de cálculo e que é usada para demonstrar mais formalmente os teoremas. Toda vez que a gente usa alguma propriedade, alguma fórmula, isso é um teorema que seu funcionamento foi demonstrado formalmente, rigorosamente. E o modo como isso é feito em cálculo é com esses épsilons e deltas que normalmente são vistos como algo bastante confuso, as pessoas têm dificuldade de entender. É normal, mas faz parte da teoria. Se você não observa isso nunca, você teve um curso de cálculo meramente operacional, sem saber de onde estão vindo os teoremas. Mas essa é a ideia de limite. Agora vamos ver que
A gente não vai ficar calculando os limites com aquelas continhas. A gente, em geral, vai fazer coisas desse tipo. O professor pergunta qual é o limite dessa função aí, um x perto de 2, você já sabe que deu problema. E aí você tenta fatorar. Se tivesse feito a fatoração direitinho, aqui tem vídeos explicando como é que faz fatoração, você descobre que a função é nesse formato. Aquele termo x menos 2 é que está na origem do zero, né? Agora, uma boa pergunta. Eu posso cortar? Isso também é uma coisa típica do ensino médio, que a gente aprende as coisas de um jeito muito prático, muito computacional, né? Você corta. Mas qual é a filosofia que está por trás de você cortar? Na verdade, você não está cortando o número, você está fazendo operações matemáticas. Você está dividindo e em cima e embaixo pelo mesmo valor. Porque você sabe que quando você faz isso, você não afeta a fração. Só que você tem que dividir em cima e embaixo por um valor legítimo, um valor que você possa usar, né? E a gente sabe que o zero não pode. Isso significa que essa simplificação ela é possível só quando o x não é 2. Se você divide em cima e embaixo por x menos 2, mesmo para x igual a 2, o que você está fazendo, na verdade, é uma divisão por zero. E isso vai dar erro. Então, você não pode fatorar isso sempre. Mas, se o x é diferente de 2, então você pode. E isso é muito importante. Por quê? Porque você pode fazer isso para qualquer valor que não é igual a 2, inclusive os muito pertinho de 2. Isso vai ser útil para calcular o limite. Por quê? Justamente porque no limite já está implícito que x tender a 2 significa que x não é 2. Então, toda vez que você está calculando o limite de x tendendo a um certo número, você tem que lembrar que o x não está sendo igualado àquele número. Ele está só na vizinhança infinitesimal daquele valor. Isso significa que se o x não é 2, eu posso simplificar. E agora fica muito fácil. Você vai estudar teoremas dizendo que para você resolver um limite assim, sem grandes problemas, você pode fazer da maneira mais intuitiva mesmo, simplesmente substituindo x por 2 e fazendo a conta. Nesse caso dá 3, que é o mesmo 3 que a gente tinha achado naquele jeito com várias continhas, né? Esse tipo de raciocínio vai ser muito comum. Você fazer manipulações algébricas ou usar teoremas que te permitam calcular os limites, sem ficar fazendo aquelas continhas. Aquelas continhas só servem para a gente entender mais ou menos o espírito da coisa. Bom, limite, né? A gente viu esse limite aqui agora. O x tende a um número e o limite é um número também. Uma das coisas mais legais em limites é que a gente vai explorar a ideia de infinito. Então, você também vai ver situações em que o x está crescendo indefinidamente, ou seja, x tende a mais infinito. No caso aqui desse exemplo, um número infinito ao quadrado é infinito. Se eu estou dividindo 7 por um denominador infinitamente grande, é claro que não vai sobrar nada, né? Então, o limite de 7 sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito, é igual a zero nesse caso. Você vai estudar vários casos de limites no infinito. E uma situação inversa também acontece, quando o x vai se aproximando de um número, mas a função é que vai para infinito. Por exemplo, aqui eu estou dividindo por valores cada vez mais próximos de zero. 1 menos x, quando x está perto de 1, fica perto de zero. 0 ao quadrado é perto de zero, então eu estou dividindo 4 por algo muito próximo de zero. E aí você vai estudar que isso significa que a conta está dando valores cada vez maiores e que cresce sem parar. Cresce sem limite, ou o limite é igual a mais infinito. Também tem o caso do x tender a infinito e dar infinito. Tem vários casos. Então, abordar os limites no infinito é uma parte da matéria, vários casos especiais.
e talvez seja uma das partes mais interessantes desse tópico aí de limite. Mas você também vai estudar limite com funções trigonométricas, vai aparecer logaritmos, vai aparecer até o ΔY sobre ΔX que a gente citou lá nas derivadas. Aqui você vai ter uma função. Então, quando você tem ali um ΔY sobre ΔX, será que isso não vai dar a inclinação instantânea ali naquele pontinho? É só eu pegar um ΔX infinitamente pequeno e ver para onde está indo essa proporção. Isso aqui já é uma sugestão de como o limite vai ter a ver com derivada. Enfim, limite, tema muito interessante, muito importante, intuitivamente um pouco diferente do que você está acostumado a ver no ensino médio. Vai estudando, vai aprendendo propriedade por propriedade, teorema por teorema, cada tipo de exercício com os seus truques, os seus macetes, as suas ideias. E devagarinho você vai construindo, sem maiores dificuldades, o seu conhecimento de cálculo, limite, derivada, integral e os outros assuntos também. Obrigado por ter assistido o vídeo aqui do projeto Cálculo ao seu alcance.